A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler Provérbios 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas o prudente, o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganosa. Aos loucos zomba do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder. O homem de bem. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta aos seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos juntam as portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e a fidelidade haverá para os que planejam bem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passa de estutícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é escarnecedor. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isto é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. No coração do prudente repousa sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem o lume. A justiça exalta
as nações, mas o pecado é o próprio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Então, esse Provérbios 14 ressaltou aos meus olhos. O 11. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos réus florescerá. Então, o nosso proceder, o nosso bom proceder está até mesmo preservando a nossa casa. Olha só, a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos réus florescerá. Então Deus vai estar com ele. Muitas vezes nós ouvimos das pessoas mais antigas, o pouco com Deus é muito. Então aqui está a palavra do Senhor confirmando isso, que a tenda dos retos florescerá. Então aquele que tem, procura observar as leis do Senhor, os seus mandamentos e colocar em prática, isso também é uma proteção para o seu lar. Quantas vezes nós vemos, livramentos e proteção. E também o 22. Acaso não eres que maquina o mal? Mas o amor e a fidelidade haverá para os que planejam o bem. Então, quais são os planejamentos do nosso coração? Será que é bem, coisas boas para com o próximo? Então, isso também, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Amor e fidelidade, você vê, nós vamos estar plantando fidelidade em nossa vida. Glória a Deus por essa palavra. E também o 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que compadece do necessitado. Será que nós estamos se compadecendo do necessitado? Sei que nós estamos vivendo uma época muito difícil, de muita inflação, instabilidade financeira. Mas será que nós estamos tendo paciência com o próximo? Paciência com a necessidade do próximo? Às vezes nem sempre é financeira. A necessidade do próximo, às vezes é uma palavra, é uma atenção. Então, o Senhor fala aqui, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Então o Senhor fez tanto o rico quanto o pobre. Se nós podemos estender a mão no momento de necessidade do pobre, a orientação do Senhor é clara. Mas este honra o que compadece. O que é se compadecer? Olhar para a necessidade do próximo. Muitas vezes chega a pessoa necessitada e ela vem falar e nós não temos nem paciência de ouvir. A própria correria da vida nos incita a ignorar e seguir o nosso caminho. Mas a palavra do Senhor é clara, a regra é clara do Senhor. O que compadece do necessitado, o Senhor honra. Glória a Deus por essa palavra, que nós possamos colocá-la no nosso dia a dia, aplicá-la cada dia. Quantas coisas aqui eu poderia ressaltar? Esse versículo mais conhecido, do 14:1, que é: a mulher sábia edifica sua casa, mas insensata com as próprias mãos a derriba. Então, a mulher sábia, ela tem esse poder de ajudar na evolução do homem, na evolução do filho, na cultura religiosa do lar, incentivá-los a ir à missa, a orar, a ler a Bíblia. Então, são nossas próprias atitudes. Então, a mulher sábia, ela tem que estar atenta para isso, colocar de lado, as coisas que o mundo prega hoje em dia sobre família, sobre educação de filhos, e prestar atenção na palavra, porque é ela que nos dá a vitória. É essa palavra aqui que nós devemos focar, ler e colocar
no nosso dia a dia, em prática. Amém? Vamos agradecer a Deus por este momento e rezar um Pai Nosso para finalizar. Papai querido, eu te agradeço por essa palavra, por ter falado imensamente ao meu coração. Graças te dou. E para finalizar, eu vou rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, Papai do céu, por este dia, por esta oportunidade. Eu te agradeço e te louvo imensamente. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.